Já estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral. Nesta quarta-feira, nosso convidado já está aqui, o advogado Luiz Fernando. Ele que está concorrendo à Chapa 1 OAB Santos por Você. Luiz Fernando, bom recebê-lo aqui na Hora Geral, tudo bem? Eu que agradeço o convite, Douglas. É sempre uma satisfação poder estar falando com o ouvinte. Você que tem um público aí com uma fidelidade enorme e todo um conceito da cidade. Você também é muito conhecido, você tem visto muito por aí andando demais, campanha é assim, né, Luiz? Verdade, campanha é gastar sola de sapato, visitar os escritórios de advocacia, cumprimentar todos os advogados, ouvir os anseios da classe, das advogadas, dos advogados mais novos, dos advogados mais velhos, para poder pôr time em campo, para poder fazer uma gestão 2016 a 2019 magnífica para a classe. Que são 3 anos. Eu quero mais uma vez aqui comentar que o espaço do Hora Geral é um espaço democrático. O seu outro concorrente da Chapa 2, o Rodrigo Julião, esteve aqui e o Luiz Fernando hoje vai ter o mesmo espaço. É uma forma da gente mostrar imparcialidade, que eu julgo isso fundamental no jornalismo da nossa região. E ontem eu começava com um tema que não vai ser diferente para o Luiz Fernando. Como que a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos, vê essa crise que está acontecendo na nossa região e os próprios jornais mostrando a demissão de 4 mil funcionários na Uzi Minas e um relato que me deixou muito preocupado, uma perda de 250 milhões na economia da nossa região com essa demissão. Qual o posicionamento que você acredita que a OAB deva ter com relação a essas notícias? Douglas, a questão do fechamento da Uzi Minas em Santos, em Cubatão, vai atingir toda a região de forma metropolitana, só que ela não é um problema local, ela é um problema de conjectura nacional. Vivemos uma grave crise no Brasil, grave crise de credibilidade, e existe o esquema Lava Jato sendo julgado, as pessoas sendo condenadas, empresários sendo condenados, o governo sem credibilidade para mostrar uma reação. Então esse é um problema que vai ocorrer em cascata em vários locais do Brasil. Em Cubatão ocorreu e vai atingir toda a cidade. Nós, da OAB, vamos ter que trabalhar no sentido de juntar, agregar os movimentos sociais junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com todos os sindicatos, com as prefeituras locais, para tentar reverter a situação, para tentar minorar a situação. Mas temos que ter em mente que o problema é muito maior, é de crise de identidade no país. O Brasil hoje perdeu uma identidade de um país que estava projetando uma construção para um futuro bem melhor, crescendo a largos passos, de repente se vê na bancarrota ou numa situação de crise dos seus empresários que investem no país presos. Então há uma crise de credibilidade. E enquanto não se estancar esse problema numa conjectura nacional, vão ocorrer e vão aumentar ainda os problemas locais em diversos locais do país. Agora, Luiz Fernando, tem um outro aspecto também que é a segurança. Recentemente o secretário de Segurança Pública falou que os índices mostram uma queda nos índices de segurança. Mas não é o que nós temos observado aqui também na nossa região. Apesar de que você é candidato pela eleição na subseção de Santos, mas a cidade de Santos, até então, é a cidade polo da região metropolitana. Esse tema segurança, como que a ordem pode promover um debate, uma discussão ou até cobrar uma responsabilidade dos nossos governantes em níveis estadual e federal? Douglas, a questão da segurança é uma das questões que afetam a sociedade de maneira direta. É visível a falta de segurança na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. De todas as formas, arrastão, violência, roubos à mão armada, seguidos de morte. Então a violência, ela cada vez se agrava do que diminui. Dizer que a violência se diminui é um dado estatístico. Por quê? O cidadão, quando vai à delegacia de polícia, ele tem dificuldade de fazer o boletim de ocorrência. Ora o sistema não está funcionando, ora tem que voltar mais tarde, ora tem flagrante. Infelizmente, não se consegue fazer todos os boletins de ocorrência dos crimes que acontecem. Muitas pessoas até deixam de mão, não vão fazer o boletim de ocorrência. Então dá uma falsa sensação de que a criminalidade caiu por conta de dados estatísticos. Quando, na verdade, eu que sou pai, tenho um filho de 12 anos, um filho de 9, não deixo eles ir na padaria, que é uma quadra de casa, sozinhos. Quando que na minha idade, de 11 anos de idade, eu não sairia para casa, da minha casa para uma padaria? Eu já ia da minha casa para a escola. Pegava ônibus, ia até a 7 de setembro, voltava, cruzava no Colégio Santista e tinha essa liberdade de ir e vir. Hoje em dia, nossos filhos vivem dentro dos apartamentos, vivem dentro de casa, por conta da falta de segurança. Quando os filhos, você que tem filho mais velho do que eu, sai para ir numa baladinha à noite, o pai não dorme, fica preso na sua casa, preocupado com a segurança do filho, porque a criminalidade está aí. E pior de tudo é que não tem hora. É na hora do almoço, eu fui assaltado às 7 horas da manhã, na hora lá da praia.
é à noite na questão da orla também, por arrastão, na plena Praia do Gonzaga, na Fonte do Surfista, arrastão, quem diria E uma que isso imagem que poderia acontecer em percorreu Santos? todo o Brasil, né? Olha, custou acreditar quando me falaram. Quando eu vi, eu só chorei. Eu fiquei até que ponto que chegamos. Infelizmente, é uma crise social que o país vive, é uma crise que eu falo de credibilidade nas instituições. Precisamos resgatar essa credibilidade nas instituições, porque aquele que comete crime tem a sensação de que vai ser impune. Para não dizer a sensação, ele tem quase que a certeza de que se ele for pego, ele vai ter cometido inúmeros crimes anteriormente. Então, há uma sensação de impunidade, em primeiro lugar, na juventude, né, nos menores infratores, que vai remontar uma ideia, vai trazer uma ideia de trazer a imputabilidade para o menor também, mas há também uma sensação generalizada de falta de responsabilidade pelos crimes que eles praticam. E isso gera o que? O conforto de eles praticarem crimes. E o que é horrível para a sensação de segurança de todos os cidadãos da cidade, do estado e do país. E principalmente nós estamos próximos de uma temporada de verão e basta um final de semana prolongado que a gente vê o grande número de turistas. Essa também não é uma preocupação atual, é uma preocupação recorrente. Agora, Luiz Fernando, um outro aspecto, você que está se candidatando à eleição que vai acontecer, quando mesmo a eleição da OAB? A eleição ocorre no dia 18 de novembro, na Câmara Municipal de Santos, das 9 horas da manhã às 17 horas. Serão duas votações, uma para presidente da seccional, que será via eletrônica, onde o advogado pode optar entre 6 chapas e lá só vai aparecer o nome do candidato a presidente. Eu apoio o presidente atual da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa, a reeleição. Em Santos, será uma eleição via urna, via cédula, papel, e terá o nome completo da chapa 1 e da chapa 2. O advogado vai votar na subseção, então, via papel, identidade física. Quem pode votar no dia 18? Todos aqueles advogados que tiverem adimplente até o ano exercício de 2014. Aquele advogado que estiver inadimplente com qualquer mensalidade de 2015, pode votar. Agora, se tiver alguma mensalidade não quitada anteriormente a 2014, ele não vai ter direito a voto. Existe também um aspecto, até um momento de esclarecer. Às vezes a gente fala assim, do bacharel em direito e do advogado que tem a carteira da ordem. Qual a diferença do bacharel para o advogado que tem a carteira da ordem? O advogado é aquele que se formou, concluiu o curso de direito e foi aprovado no exame de ordem. O bacharel, ele se formou no curso de direito em ciências jurídicas, mas não obteve a aprovação no exame da ordem. Por isso que ele é só bacharel em direito e não advogado. O exame da ordem qualifica o advogado à proficiência da arte de advogado, torna ele apto à advocacia. Tá certo. Luiz Fernando, nós vamos mostrar aqui a diretoria, né, da Chapa 1. Cadê a diretoria para que o Luiz Fernando possa identificar os componentes da diretoria e também informados? Olha aqui, olha. Está aqui o Luiz Fernando, o Matheus Cury, esse é o que está à sua esquerda. Isso, à minha esquerda, o Matheus Cury, meu vice-presidente. Ele atualmente é presidente do Conselho Nacional Penitenciário, advogado militante aqui na comarca de Santos há muitos anos, professor universitário na Universidade Católica de Direito, um grande amigo meu já da época dos bancos escolares também. Sim. Tem a secretária-geral, que é a Marília Bonavides. Marília Bonavides, excelente advogada. Ela era parente do Roberto Bonavides, da família Bonavides? Ela é irmã do Fernando Bonavides, tá. que é presidente do Conselho do Santos Futebol Clube. Ah, sim. A família Bonavides é conhecida. É prima dos demais, do Betinho Bonavides, Tá. da Renata Bonavides. Danilo Pereira, que é o secretário adjunto. Ele é advogado criminalista, professor universitário, tem uma história também de defesa das prerrogativas locais. Então, um grande nome representando a ala jovem da advocacia e prestigiando a advocacia do jovem. E o Fernando Rocha, tesoureiro. Fernando Rocha é um daqueles amigos que a gente guarda desde a época da faculdade. Eu montei uma Legal. chapa muito equilibrada. Ele é filho do Idel Rocha, ele foi meu amigo de faculdade e já foi ouvidor da OAB Santos, na época da gestão do Rodrigo Lira, que nos apoia. Foi também membro de prerrogativas cíveis. Então, a nossa chapa, eu penso que é uma chapa bem equilibrada, uma chapa que já tem serviços prestados à advocacia, é uma chapa que vai poder acrescentar muito para nossos anseios, aí, nossos objetivos e propostas. Bom, o que eu vejo da Ordem dos Advogados do Brasil? Um fórum que a gente possa não só encontrar um apoio jurídico, como também encontrar advogados competentes
que possam defender a população que acaba procurando. Nós temos, por exemplo, a Defensoria Pública, né, se a pessoa não tem uma condição financeira de contratar um advogado, mas também nós temos um grande número de advogados na cidade de Santos. E eu sempre vejo, assim, via mais alguns adesivos, né? Consulte sempre um advogado. Para que o telespectador entenda um pouco mais, Luiz Fernando, qual a importância de contratar um advogado? A defesa dos seus direitos. Nós trabalhamos com os direitos à liberdade, direito ao patrimônio, direito à imagem e à honra. Todas as pessoas devem procurar uma assistência técnica, um profissional habilitado da sua confiança para garantir uma ampla e real defesa aos seus direitos, fazendo um processo de forma justa, célere e que equilibre as partes, traga pacificação social às partes. Muito importante também colocar a importância da OAB no cenário dos movimentos sociais. A OAB tem que estar aberta a todos os movimentos sociais. Ela tem que ser uma porta de inclusão de vários segmentos da sociedade. Não pertencer a um único nicho de segmento. Não, temos que abrir, e aí é um compromisso meu com a sociedade de Santos, de abrir as portas da OAB a todos os segmentos da sociedade, para que dentro da OAB tenham voz, para que dentro da OAB possamos juntos construir um pensamento forte para a cidade de Santos, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. É a união, a conjunção e a troca dessas informações é que vai fazer um debate muito bom e importante para toda a sociedade de Santos. Teve uma pergunta que eu fiz ontem para o outro candidato da OAB, que eu vou refazer também aqui para o Luiz Fernando. Muito se fala das prerrogativas do advogado e a gente ouve e a gente não entende. O que significam essas prerrogativas e se o Luiz Fernando vai lutar por elas em nome dos advogados da subseção de Santos? As prerrogativas do advogado são uma garantia constitucional para o cidadão, de inviolabilidade do serviço do advogado para que o cidadão tenha a plenitude da defesa garantida. Não é uma garantia ao advogado, é uma garantia ao jurisdicionado. Eu tenho experiência, além de todo o trabalho que eu exerci na ordem, participando de remoções de juízes, que efetivamente não prestavam com qualidade a prestação do serviço judicial, tenho, nesses últimos 3 anos, trabalhado como coordenador regional das prerrogativas em Santos. Identifiquei várias situações em que a OAB poderia estar mais presente. Falta mecanismo tecnológico. Hoje temos aí uma revolução tecnológica, sistema de iPhone, sistema Android, que podem ser utilizados a benefício de toda uma advocacia. Como? Se criando um sistema em que qualquer pessoa acione um problema de prerrogativas, uma violação a prerrogativas da classe, e não fique dependendo daquele advogado que está de plantão, fazendo serviço voluntário, atender o celular ou não, porque às vezes ele está descansando, às vezes ele está numa audiência, às vezes o celular está sem bateria, como já aconteceu, ou não está com o celular por algum motivo, e fica toda a prerrogativa da classe atrelada a uma única pessoa. Com o sistema que eu quero criar, que é fácil, não é difícil, garantindo a inviolabilidade das informações, nós vamos atingir, em primeiro lugar, toda a diretoria da subseção. Em segundo lugar, vários membros da comissão de prerrogativas. Então, ao mesmo tempo, ao mesmo clique, a uma mesma chamada do advogado em risco de ofensa às prerrogativas, sem gama de números de advogados ligados a prerrogativas vão estar sabendo instantaneamente, no mesmo ato daquela ofensa prerrogativa. E fica muito mais fácil dividir essa responsabilidade de defesa do colega entre 30 advogados do que apenas um. Então essa é uma melhoria que eu quero fazer em prol da advocacia de Santos e eu espero contar com esse apoio do voto no dia 18 de novembro para a chapa 1 da OAB Santos por você. Luiz Fernando, eu tenho que chamar intervalo comercial, mas você fala, eu percebo, com muita segurança nessas propostas. Essas propostas, elas foram discutidas pela diretoria ou foram propostas discutidas com um grupo de advogados na qual vocês se encontram, se conhecem diariamente? Douglas, eu tenho 20 anos de OAB. Eu comecei na OAB como membro de Cultura e Eventos, de lá fui para coordenador de cursos de ESA na Escola Superior de Advocacia, tive 2 gestões como tesoureiro, 2 gestões como conselheiro estadual e todas essas propostas vêm de uma vivência desse tempo e num debate, numa conversa que começou em março com toda a advocacia santista. Começamos com jovens advogados, com as mulheres advogadas, com os advogados mais idosos, com os advogados militantes, que é uma grande preocupação minha. E nós verificamos, identificamos os principais problemas que ocorrem na classe, as principais reivindicações. E eu quero transformar essas reivindicações, em primeiro momento, em proposta e depois em realizações. Quero cumprir todas as propostas que estamos
nos comprometendo no site, via Facebook, e sou avalizado pelo atual presidente da OAB São Paulo, pelo atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, pelo Rodrigo Lira e por todo um grupo que existe e construiu tudo que a OAB tem aí existente hoje. A OAB que nosso grupo criou a Casa 1, criou a Casa 2, criou a Escola Superior de Advocacia, adquiriu o prédio embaixo da Escola Superior de Advocacia na última gestão do Rodrigo Lira, comprou a Casa de Assistência do Morro, a sede social do Morro, trouxe benefícios como o traslado do ônibus, a Escola Superior de Advocacia, Tribunal de Ética e Disciplina, CAASP, Serviço Odontológico, Livraria, enfim, tudo que está aí até hoje foi o nosso grupo do qual eu participo, que construiu e entregou. Então nós sabemos o know-how, verdade, sabemos como fazer. Agora, precisamos essa motivação, esse voto de confiança para retomarmos a OAB, colocarmos ela no rumo certo para o crescimento novamente. Eu peço licença ao advogado Luiz Fernando. No próximo bloco, nós também ele vai escolher 2 perguntas, né? Nós elaboramos 6 perguntas e ele vai escolher 2 e vai responder da mesma forma como o convidado de ontem pôde escolher e responder aos telespectadores. Eu volto já com a Hora Geral e continuo a conversar com o advogado Luiz Fernando, ele que é candidato da Chapa 1 da OAB Santos por Você. Eu volto já, é rápido. Bom dia para você, não saia daí que o Hora Geral volta já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. O melhor da vida fica marcado em momentos inesquecíveis. Os tão esperados 15 anos. O casamento de conto de fadas. Comemorar muitos anos de história. Eternizar momentos. Esse é o nosso forte. Venha para Brescas e torne seu sonho realidade. Aqui nós temos espaço para tudo. Infraestrutura moderna, festiva e recreativa. Temos o mais completo salão para eventos pelo menor custo-benefício da região. A Brescas tem ambientes climatizados, estacionamento gratuito e segurança total. Reuniões de negócios, confraternizações e eventos sociais. Venha conhecer esse espaço único na Baixada Santista. Somos a Brescas, transformando seu sonho em realidade. O que faz da sua vida uma vida rica? A nossa é poder criar um novo espaço perfeito para atender você como você merece. Toda a tradição da Vila Rica, associada à tecnologia e à especialidade diagnóstica. Com carinho em receber você para poder aproveitar a sua vida rica. Vila Rica Medicina Diagnóstica, Bernardino de Campos 16, Santos. A Pinacoteca de Santos convida para a exposição retrospectiva da obra de Benedito Calixto, de 7 de outubro a 29 de novembro. Entrada franca. Pinacoteca Benedito Calixto, Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15, Santos. Já estamos de volta para o último bloco de hoje. Estamos conversando com o Luiz Fernando, advogado e candidato à Chapa 1 da OAB Santos por Você. Bom, Luiz Fernando, aqui tem algumas perguntas já produzidas pela produção. Você vai escolher 2 delas, né? E vai responder para o nosso telespectador. Se você quiser tirar as 2 já, pode deixar que eu leio. Pode tirar mais uma, fica à vontade, pode mexer. Essa é a segunda. Vamos lá, vamos à primeira delas. Está aqui, deixa eu deixar ajeitado aqui para o nosso telespectador. Primeira pergunta: há alguma intenção de alterar para melhor o plano de saúde da OAB? É o Maurício Lima, da Enseada. Existe um plano de saúde da OAB? Hoje a OAB Santos conta com um plano de saúde que sempre foi tradicional, o plano de saúde da Santa Casa de Santos. Existem algumas opções que a diretoria atual criou, que é a, salvo o melhor juízo, o Hospital da Unimed
E existem os planos também da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que são competência da CAASP. Eu penso que a parceria com a OAB Santos e o Plano de Saúde da Santa Casa sempre resultou em bons frutos para a classe. Na época em que eu fui diretor, houveram diversas melhorias para a classe a pedido da OAB Santos, como a questão do atendimento pediátrico, reformularam todo o assistencialismo naquela parte, reformulamos, a pedido nosso, a parte de obstetrícia da Santa Casa, pedimos que era uma reivindicação das advogadas mulheres que queriam ter filhos e reclamavam que as condições da Santa Casa nesse aspecto não atendiam ao que a advocacia entendia como era bom para ela. Fizemos essa ingestão junto à Santa Casa, eles melhoraram. A parte de traumatologia também na nossa época de gestão foi modificada a pedido da subseção de Santos. Evidentemente que o Plano de Saúde da Santa Casa, ele atende a toda uma região. A Santa Casa de Santos é a única que atende o SUS e atende ao hospital particular. Então ela tem um gigantismo pela sua própria natureza, pela sua própria prestação de serviço, que às vezes pode deixar algum serviço realmente à mercê de um atendimento melhor. Mas sempre tivemos uma parceria boa com a Santa Casa. Eu quero melhorar essa parceria, divulgar o plano, fazer com que a parceria melhore. Hoje em dia a Santa Casa tem um prédio novo na Costa, criou outro ali atrás da Igreja do Coração de Jesus. Então é um atendimento que vai ser fornecido ao advogado e tem tudo para melhorar. Então eu penso que o plano da OAB Santos com a Santa Casa, nesse aspecto, tem que ser mantido e pode melhorar. Melhorar principalmente na parte da prevenção da saúde. Nós tínhamos na nossa época, quando éramos diretor, e hoje em dia eu não vejo mais, um tratamento de prevenção, que cuidava da saúde, pela parte do esporte, inclusive era o Ever Carvalho Feliciano, que era o coordenador dessa comissão. Fazíamos esporte, fazíamos exames preventivos de hepatite C, de várias doenças que poderiam agravar no futuro, inclusive para a mulher, que é o HPV-1. Então, existia um tratamento preventivo, isso a gente pode voltar a fazer, bem como incentivar a prática de esporte, que é também uma situação de preventivo. Hoje eu vejo a situação fazendo o exame nutricional. Eu acho legal, vamos manter. E vamos fazer tudo para que o plano da OAB Santos, com a Santa Casa, preste cada vez mais um serviço para a OAB, para você, advogado. Fernando, a outra pergunta é a Amélia Carla, do Embaré. Qual o diferencial e um ponto inovador da chapa de vocês? Diferencial, fazer uma OAB Santos por você. Uma OAB Santos que tenha o trabalho como notícia, tenha a impessoalidade na administração, tenha a prerrogativa como defesa da classe como fator primordial, a valorização do advogado, trazendo como inovação, o que eu já falei anteriormente, o sistema Android para prerrogativas, mas não só, trazer o espaço Kids para você, advogada mulher, trazer o espaço já prometido pela seccional para o advogado idoso, trazer ao advogado que quer estudar a descentralização das sedes da OAB, uma no Gonzaga, outra na Ponta da Praia, com espaço para que os advogados, principalmente aquele jovem advogado que quer ingressar no concurso público e tem a OAB, mas não está advogando porque quer uma carreira pública, como é o meu irmão, como foi na época que ele estudou e ressentia um lugar para estudar. Vamos criar centros de estudos nesses locais descentralizados, inclusive na própria ESA Santos, que infelizmente hoje tem lá o terceiro andar, que já era para ser uma biblioteca digitalizada, era para contar com espaço de elevador já autorizado, com verba de dotação orçamentária pela CASP, na gestão do Rodrigo Lira, e não foi feito nesses 3 anos. Mas nós vamos fazer, ganhando as eleições, vamos fazer a descentralização da OAB, para ela ter um espaço no Gonzaga, um espaço na Ponta da Praia e na Escola Superior de Advocacia criarmos outro espaço de estudo também, mas lá com uma biblioteca digitalizada, onde nós vamos assinar diversas revistas como IBDFAN, IBDCRIM, entre outros do direito tributário, para que o advogado acesse com a sua OAB, com a sua identidade de advogado em qualquer lugar, todo o acervo digital existente nessas bibliotecas digitais. Tudo isso para você, advogado de Santos. Luiz Fernando, você prestou bem atenção, você estava acompanhando na recepção de Santa Cecília TV as manchetes dos jornais, e isso causa uma preocupação que nós estamos passando. E eu clamo sempre a participação popular em todas as câmaras municipais, porque é a população, no meu entendimento, que deve estar presente nas decisões do município, né? E na OAB eu sei que existem algumas coordenadorias temáticas que eu julgo importante. O que você poderia falar sobre essas coordenadorias e a importância delas em discutir temas importantes na cidade de Santos? A OAB como um todo, ela tem grande relevância na sociedade de Santos.
no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Em Santos, quero retomar um projeto que foi fundamental para a cidade, para o crescimento de muitos hoje que estão brilhando na advocacia, que é a OAB Vai à Escola. Um projeto de cidadania, em que levávamos advogados recém-formados, advogados já com alguns anos de advocacia, para toda a rede pública municipal, toda a rede pública do Estado, para falar de cidadania, falar dos direitos e deveres enquanto cidadão. Foi um projeto vencedor, ganhou prêmios no Brasil inteiro. Por 10 anos a fio mantivemos esse convênio com o Estado, com o município, sendo que até as escolas particulares pediam a presença da OAB nas escolas para levarmos o projeto. E esse projeto hoje em dia não está mais andando, parou, simplesmente morreu no tempo. Eu entendo que esse projeto é extremamente importante para criar um diálogo entre a advocacia e o jovem, fazendo com que a OAB possa participar da construção do futuro desses jovens, que a OAB possa levar cidadania a eles, para que eles possam compreender a função que eles vão ter na sociedade assim que já entrarem no mercado de trabalho, a sua função de cidadão, o seu local, os seus direitos, de participar na sociedade e exigir de quem de direito o melhor para a cidade. Exigir uma qualidade na saúde, uma qualidade na educação, uma qualidade na segurança pública, porque não ser massa de manobra, fazer parte da construção do país. Isso é muito importante que o jovem fique desperte para essa vocação política, para essa vocação de cidadão. E isso a OAB fazia com muito esmero, com muita luta, levando os advogados de forma voluntária a todas as escolas da rede pública municipal. Não ficou nenhuma escola, por mais longe que fosse da cidade de Santos, seja ela da rede municipal, seja da rede estadual, sem ter ao menos uma visita por semestre de nossos membros da Comissão do Jovem Advogado. Então esse é um trabalho que eu quero contar com o apoio da Jovem Advocacia, que esses jovens advogados possam voltar à OAB, ingressar com essa participação efetiva de levar cidadania aos jovens advogados. Essa é uma das propostas que eu quero, que já foi sucesso, já tem uma comprovação e méritos reconhecidos por toda a cidade, pelo governador do estado de São Paulo. Eu quero retomar esse trabalho em prol da cidadania de Santos. Luiz Fernando, existe um outro aspecto também, que é com relação ao formando e também ao estágio. E nós temos esse problema, eu diria que é nacional, né? A dificuldade da inserção no mercado de trabalho. A gente ainda observa nas vagas de emprego, experiência de no mínimo 2 anos. E quem não tem experiência nunca vai ter oportunidade, né? E na carreira de advogado também eu vejo que alguns acabam estagiando, mas o fato de se formarem e de terminar o estágio não é certeza de já estar inserido no mercado de trabalho. Como que a OAB especificamente pode auxiliar para que o advogado, após ele se formar em bacharel e passar no exame da ordem, como que ele pode estar inserido no mercado de trabalho? Porque eu também sei, não sou advogado, sou jornalista, o quanto que deve ser custoso, né, colocar um escritório funcionando para poder atender os seus clientes. Douglas, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque há uma grande massa de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e eles têm justamente essa dificuldade. O que a gente detectou, seja pela experiência como professor universitário, seja como advogado, que a grande maioria está optando por carreiras públicas, ante a segurança, ante a possibilidade de terem ganhos um pouco maiores, do que iniciar a advocacia no escritório ou começar por conta própria. Eu penso que a OAB pode trabalhar para o jovem advogado que se formou, tem o ingresso na carreira pelo exame de ordem, mas que ainda procura um espaço pelo estudo, oferecendo o estudo online, oferecendo espaço para o advogado em diversos lugares da cidade, como na Ponta da Praia, ou no Gonzaga, ou na própria ESA Santos, para que ele tenha local para estudar. Possa fazer cursos de pós-graduação na cidade de Santos, que os 2 únicos cursos de pós-graduação na Escola Superior de Advocacia foram feitos na gestão do Rodrigo Lira. A atual gestão simplesmente terminou um curso de pós-graduação que já existia. Então nós temos o know-how para trazermos novos cursos de pós-graduação, principalmente um que eu vou me empenhar muito, que é o de processo civil. Temos aí o Código de Processo Civil praticamente entrando em vigor em março e não tivemos um curso de especialização em processo civil. Então estamos carentes nessa área e a advocacia reclama isso. E eu vou ajudá-la nesse sentido, fazendo cursos online, vamos fazer cursos presenciais na Escola Superior de Advocacia, na própria OAB e vamos, para que esse jovem advogado possa ingressar no mercado, criar
dentro da OAB, o espaço office para o jovem. Um espaço em que a OAB vai administrar um local onde ele vai poder ter o computador, vai poder atender o cliente, vai poder imprimir e guardar documentos, com a ajuda de uma secretária. Para quê? Para evitar que ele tenha a despesa de montar um escritório, que é muito difícil você começar a carreira montando um escritório, pagando aluguel, pagando secretária, condomínio, IPTU, luz, etc. Então nós vamos ter, e às vezes ele nem tem essa demanda para tudo isso, para aqueles advogados que estão no início da carreira, bem como aqueles que já estão largando a advocacia, estão com poucos clientes no final e não tem condições de manter os escritórios, vamos criar um espaço dentro da ordem, que é o Office Home, para que o advogado possa ter lá um espaço de atendimento e advogar de forma segura. Meu amigo Luiz Fernando, eu tenho 2 minutos para encerrar o programa. Desses 2, vou deixar 1 minuto para suas considerações finais aqui no Hora Geral. Por favor, pode falar, advogado. Eu peço a todo advogado de Santos, a toda advogada, mais um voto de confiança na chapa OAB Santos por você. Mostramos o que fomos capazes, o que fizemos. Temos nesse ano uma união de grupos, uma união que caracteriza uma força estratégica para vencer as eleições e para administrar a próxima gestão. Temos o apoio incondicional do Marcos Acosta, atual presidente da OAB São Paulo, do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que também nos apoia. Temos o apoio do Rodrigo Lira e de toda a equipe que nos apoiam para essa empreitada. Somos avalizados por diversos segmentos da advocacia e da sociedade. Por isso eu peço, mais uma vez, o voto de confiança para criarmos o Espaço Kids, para descentralizarmos a OAB, para implementarmos a tecnologia na ordem, seja para o serviço do atendimento judicial eletrônico, seja para o atendimento às prerrogativas de forma mais séria e eficaz. Peço o voto de confiança para que a OAB volte a crescer, para que a OAB volte a prestar um serviço de impessoalidade ao advogado. Nosso sistema todo de publicidade vai sofrer uma modificação, porque o que tem que ser notícia é o trabalho das comissões, de cada comissão, da diretoria, e não a autopromoção como foco. Vamos trazer de volta a valorização do advogado, o respeito do judiciário pela classe, a valorização para os honorários dignos. Vamos trazer, enfim, trabalho em prol da classe com muita humildade em favor de todos os advogados de Santos. Obrigado, Luiz Fernando. Continue um pouco mais com a gente. Boa sorte no pleito que vai acontecer dia 18 de novembro. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Conversamos com o Luiz Fernando, advogado e candidato à chapa 1 OAB Santos por você. Às 4 da tarde tem representação. Você que hoje comemora e completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde e um abraço muito forte para você. Amanhã tem mais, às 7 da manhã. Tchau.